Tudo às claras no ar, quadro em que eu respondo perguntas de vocês. Tem muita pergunta sobre o Bahia, vou começar por elas, inclusive, ao menos a principal, falando do triunfo diante do Atlético Paranaense. Tem pergunta também sobre Olimpíadas, tem pergunta sobre bola de ouro, sobre a final da Euro que acontece no final de semana, também vou responder sobre isso, sobre bebida favorita, sobre jornalismo, carreira, enfim, tem algumas aleatoriedades, curiosidades que vocês também mandam por aqui e vou responder para vocês. Já deixa o like no vídeo, confere se você está inscrito no canal, estamos agora com a meta de 30 mil inscritos, então também espalhe a palavra esclarecida entre os seus amigos, compartilhe aqui o vídeo e o canal e vamos para a vinheta. Muito bem, vamos começar então com o Bahia. Eu sei que muita gente, muito torcedor tricolor, não assiste ao vídeo todo. Eu vou começar com o principal, mas eu acho que vão ter outras perguntas de Bahia durante aqui o vídeo que eu selecionei. Lembrando que temos um quadro novo no canal chamado Claramente Tricolor. Uma vez por semana eu espero trazer aqui ou um pós-jogo, ou um pré-jogo, ou um tema específico sobre o Bahia. Já estou aqui com a ideia de contar para vocês o dia em que eu me apaixonei pelo Bahia. Esse vídeo já está na gaveta para colocar para vocês em breve, mas hoje vou responder perguntas e tem sim sobre o Bahia. Yuri.o.andrade me pergunta se eu acompanhei o triunfo do Bahia hoje. No caso foi ontem, mas ele fez a pergunta no dia que o Bahia venceu o Atlético Paranaense. Assisti, tive inclusive alguma dificuldade, porque como eu já contei para vocês, aqui não transmite o Campeonato Brasileiro, então eu preciso ter um pouco de criatividade, mas ainda assim acompanhei quase todo. 3-1, obviamente, com certeza vocês já assistiram muitos pós-jogos por aí falando do Bahia, mas eu acho que tem alguns pontos bem importantes para a gente reforçar aqui. Primeiro, o resultado fora de casa. No vídeo passado, o Claramente Tricolor, eu falei um pouco sobre a expectativa da temporada para o Bahia mudar ou não, ou os resultados mudarem ou não, com uma mudança de resultados fora de casa. E aí eu falo de resultados porque o Bahia fez algumas partidas boas fora de casa. Citei aqui o Flamengo, foi o caso da última derrota também. E que eu... isso. Então, são resultados que o Bahia não vinha conseguindo, mesmo jogando muito bem, jogando de igual para igual contra o Palmeiras, no caso, na última rodada, contra o Flamengo também. Então, esse jogo era um jogo importante por isso, para não começar a criar na cabeça dos jogadores e no time e na própria torcida de que o Bahia não consegue vencer fora de casa. E isso cria uma ansiedade e vai virando uma bola de neve que piora o rendimento que não deveria piorar. Então, foi importante já acabar com isso, porque os resultados poderiam acabar sendo influenciados por essa situação de que não consegue ganhar, e aí você quer ganhar ainda mais, e aí você fica mais ansioso, e aí você não consegue ganhar, e aí você gira essa história. Então, o triunfo diante do Atlético Paranaense corta esse ciclo que poderia começar a acontecer, então eu acho que é importante pontuar isso. Claro, também é um adversário direto no topo da tabela, já falei aqui sobre expectativas de título e de Libertadores, eu acho que a realidade é brigar por Libertadores, então o Atlético Paranaense, pelo que a gente está vendo nesse início de temporada, é um desses times que estará ali, então foi importantíssimo. E o terceiro ponto, especificamente sobre esse jogo, é que o Bahia conseguiu vencer fora de casa poupando os jogadores. Contra o Palmeiras, eu citei várias coisas do jogo, enfim, um pouco da temporada, mas eu não falei tanto sobre o desgaste físico, e algumas pessoas me pontuaram isso, inclusive, nos comentários, e é verdade. O ponto físico para o Bahia parecia estar começando a interferir em algumas atuações, talvez tenha sido o caso, por exemplo, de Jean Lucas, acho até que foi. Ele não foi poupado
para o jogo diante do Atlético Paranaense, mas ainda assim a gente teve outros jogadores titulares, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, que foram poupados e que ainda assim o Bahia conseguiu performar. Foi um jogo de muito controle, os gols do Bahia foram muito bonitos, em especial o do Everaldo, que tem tem uma troca de passes de muitos passos antes, acho que né, gente? Foi Everaldo primeiro gol, o Gabriel Teixeira depois o Juba, mas acho que é assim. Minha memória é péssima para essas coisas, gente, mesmo tendo sido ontem. Então foi um jogo muito bom assim de controle, mesmo o Bahia não estando com o seu meio-campo titular, que é a alma desse Bahia, né? E é onde para mim tem mais qualidade, é o setor do Bahia que tem mais qualidade. Então acho que isso foi importante. Bom o Jean Lucas já fazer uma segunda partida depois da passada, boa também, para ele não perder a confiança que ele tem na temporada, que tem ajudado ele nas atuações. Então esses pontos aí para pontuar sobre o jogo do Bahia. Outra pergunta sobre o Bahia por aqui, Vander Cleison pergunta, qual o próximo jogo do Bahia que você irá assistir na Fonte Nova? Vander, eu não faço ideia. Para quem assiste aqui o canal há pouco tempo e sejam muito, muito, muito bem-vindos tricolores, tem muito tricolor chegando por aqui. Eu moro em Paris, gente, eu vou no Brasil 1 ou 2 vezes por ano. Então, a minha média, infelizmente, de jogos do Bahia na Fonte Nova, ou em qualquer lugar, é de um jogo, no máximo 2 por ano. Eu consegui em uma partida agora no meio do ano, eu teria conseguido 2 se o calendário não tivesse mudado, mas por conta das mudanças eu só consegui assistir o Bahia e Fortaleza. Eu muito provavelmente vou no Bahia de férias também, Natal e Ano Novo, e aí não tem jogo, então eu também não consigo assistir. Então agora, para eu assistir um jogo do Bahia, só no meio do ano que vem, que eu vou pro Bahia. Bom, vou pra Bahia também, mas vou pro Brasil. Então, daqui a um ano, o Vander, daqui a um ano. Algumas pessoas me perguntaram sobre o Bahia estar sendo menosprezado, subvalorizado, na grande mídia. Eu não acompanho, tá, gente, assim, os programas do Brasil, mas eu sei que muitas vezes a perspectiva é dos clubes do Sudeste, né, Rio, São Paulo, acho que as bancadas são compostas, a maioria, por jornalistas, enfim, e pessoas que vivem o futebol muito mais do Rio e São Paulo. Então, muitas vezes a perspectiva é realmente de quem tá lá, mas eu não posso falar especificamente sobre esse Bahia de agora, sobre esse momento, tanto porque eu não assisto às mesas redondas, enfim, aos programas do futebol brasileiro, mas eu vou ver se eu faço um vídeo só sobre isso em algum momento dentro do quadro Claramente Tricolor, porque a ideia do quadro também é justamente essa, fazer vídeos, enfim, dar minha opinião com uma perspectiva do Bahia, de uma torcedora, jornalista, mas de uma torcedora do Bahia. Então, para mim, não é o adversário que vence ou o adversário que perde. Para mim, é o Bahia que perde ou que vence. Então, eu lembro que eu fiz um vídeo falando do Campeonato Baiano, que o Bahia tinha perdido, tal. E alguém falou, mas é o Vitória que ganhou, é o Vitória. Eu fiz, sim, o meu vídeo é a perspectiva do torcedor do Bahia. Para o torcedor do Bahia, não foi o Vitória que ganhou, foi o Bahia que perdeu, porque a perspectiva é do torcedor do Bahia. Então, a ideia do quadro é essa e, enfim, aos poucos a gente vai criando novos momentos aqui sobre o Bahia. Passando para a pergunta da Rock _ Lulima, lembrando que tem mais algumas perguntas do Bahia aqui, talvez 1 ou 2, mas as principais eu queria trazer logo aqui na frente, mas torcedor tricolor, fica por aí, me ajuda. Qual o seu melhor vinho da vida? Pergunta Rock _ Lulima. A minha uva favorita é Nebbiolo, que é a uva do Barolo, que é um vinho italiano, que é considerado um dos melhores vinhos do mundo. É o meu vinho favorito. Tem outros que eu gosto também, a maioria italianos. Eu tô tendo ainda uma dificuldade para encontrar um vinho francês, assim, favorito. Eu já conheci alguns vinhos da região da Borgonha, que é aqui perto, aqui no sul de Paris, que foi um pouco mais fácil de ir. Mas eu não me encantei, não foi aquela coisa assim que eu já entendi tudo e amei. Mas eu tenho uma expectativa maior pelos vinhos de Bordeaux, porque do que eu provei aqui, eu tive uma facilidade maior, talvez, em encontrar
vinhos que eu gostasse, mas o meu vinho favorito da vida é o Barolo. O tipo de vinho, né? Então, pode ser de diversas vinícolas, mas é o Barolo. Roque Lima. Vamos agora, eu tinha separado aqui perguntas mais da Bia Amorim. Amorim 8 Bia, uma querida, jornalista que trabalha lá em Salvador. Qual modalidade está mais ansiosa para acompanhar nos Jogos Olímpicos? Muita gente perguntou sobre Olimpíadas, já estou credenciada, farei a cobertura pela TNT. A gente não tem os direitos, mas a gente vai acompanhar tudo que a gente conseguir, torcida, atletas brasileiros, e a gente não vai ter uma cobertura focada, por exemplo, em futebol. Teve gente perguntando, ai, Clara, como não vai ter futebol masculino, você vai fazer só futebol feminino? Não, gente, eu vou fazer cobertura olímpica. Então, a gente, claro, tem algumas prioridades, por exemplo, a Raíssa é uma prioridade, vôlei é uma prioridade, judô é uma prioridade, que mais? O futebol feminino, obviamente, mas o futebol feminino, nem, assim, os jogos são mais distribuídos, né? Então, eu confesso que eu não vi ainda o calendário em relação a isso. Mas a gente tem algumas prioridades, assim, nesse sentido. Eu tenho certeza que eu tô esquecendo alguém nessa prioridade, mas enfim. E a gente vai tentar fazer algo muito legal, mas falando muito com o torcedor, tentando conversar com os medalhistas depois das conquistas, porque a gente tem aqui em todas as Olimpíadas, né, as casas dos países. Então a gente vai ter a Casa Brasil, onde os medalhistas olímpicos brasileiros vão lá conversar com jornalistas, enfim, que não têm direitos, né? Então a gente também vai fazer o melhor dentro dessa possibilidade. E acho que é isso de cobertura olímpica. N Valente 08. Exercícios para perder a vergonha. Gostaria de gravar vídeos sobre futebol. Primeiro, N Valente, começa a gravar, mesmo que você não poste, porque a gente fica, ai, não vou gravar porque eu tô com vergonha. Ninguém vai ver. Grava. Começa a gravar vários. Escolhe os temas, vai lá, grava. Não posta. Porque a primeira coisa que você precisa aprender, ou né, ficar, enfim, perder, digamos, a vergonha, é aqui da tela, nesse caso, por exemplo, do celular, não é uma câmera, né? Depois que você perde essa vergonha aqui de fazer isso aqui que eu tô fazendo, não tem ninguém me vendo. Não tem ninguém me vendo. Se eu não postasse esse vídeo, ninguém estaria vendo isso aqui. Então, faz isso, porque depois e assiste, vê o que você gosta, o que você não gosta. Eu odeio me assistir, mas é preciso. Mas começa a gravar, porque você vai ver que essa naturalidade aqui de você falar para o celular, para a câmera, depois que você pega isso e, repito, ninguém está vendo, e você tirar essa vergonha disso aqui, de fazer isso sozinha, você vai perceber que o fato de você postar e de um monte de gente ver, não faz diferença. Então, não pense já no produto final, que é todas as pessoas verem, todas as pessoas, enfim, as pessoas que forem ver. Pense no primeiro passo. Qual que é o primeiro passo? Gravar. Grave. Não poste. Quando você se sentir à vontade, aí você começa a postar. Seguindo por aqui, pergunta Carol _SP14. Gostaria de saber mais a respeito do intercâmbio que você fez para os Estados Unidos, o processo, lugares, dicas. Carol, eu fiz intercâmbio para os Estados Unidos quando eu tinha 16 anos, high school. Então, eu fiz um ano escolar, na verdade não completou o ano escolar, da high school, né, dos Estados Unidos. Eu fui no meu segundo ano do Brasil, que hoje eu não sei mais o que significa nesse novo sistema, mas na minha época era o segundo ano. É o penúltimo antes de você fazer o terceiro ano, antes do vestibular. Eu acho que não mudou ainda, não. Acho que o primeiro, segundo e terceiro ano acho que ainda é igual. E eu fui para uma cidadezinha pequena na Califórnia, mas que ficava bem perto de São Francisco. Então eu conheci São Francisco, enfim, eventualmente a gente ia para lá. Fiquei numa casa de uma família americana. Inclusive, de vez em quando eu esqueço de contar isso aqui, porque eu era tão nova e tem tanto tempo. 16, 26, 36, isso tem 24 anos. Eu passei, acho que foi o maior perrengue da minha vida, pra falar a verdade. Porque eu fui
com 16 anos, morar com uma família americana, que obviamente nunca tinha visto na vida. Existem empresas que fazem esse processo do intercâmbio no Brasil, né? E que, enfim, que tem base nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo. Então, eles fazem uma seleção de família e etc. A família não recebe nada para receber você. Então, recebe dinheiro, né? No caso, não recebe. Pelo menos a que eu fiz, não. E a minha primeira família foi o caos, gente, foi o caos, porque era um casal, né, que seriam meus pais americanos, e eles tinham uma filhinha de, acho que 3, 4 anos, e o que aconteceu é que o meu pai era, de fato, americano, a minha mãe, ela era da Guatemala, e o primeiro choque que eu tive, gente, eu tinha 16 anos, e ela fazia uma comida muito apimentada, muito... com aquele gosto forte, que eu hoje amo, inclusive, mas com aquele gosto de América Central, assim. Eu acho que era Guatemala, era República Dominicana, enfim, não sei, mas eu não lembro realmente. E eu comecei a... Eu tive muita dificuldade de comer, e com isso, e, gente, comer é uma das felicidades da minha vida, eu tive uma dificuldade de adaptação, e ela começou a ser muito severa comigo, de que eu estava com muita saudade do Brasil, e aí ela tomou algumas medidas que ela achava que era para eu não ficar com tanta saudade do Brasil, que foi, ela basicamente me proibiu de falar com qualquer pessoa do Brasil, inclusive meus pais. E naquela época, gente, não tinha celular, não tinha internet em casa. Para eu, por exemplo, mandar um e-mail, eu tinha que mandar um e-mail do computador da escola. Então eu tinha que ir na biblioteca, pedir 15 minutos, mandar... Então, assim, não era simples. E, normalmente, eu falava com os meus pais ou com os meus amigos porque eles ligavam. E aí, o que acontecia? Eu não podia atender o telefone da casa, ela atendia o telefone e não deixava eu falar com ninguém. Então, eu fiquei isolada, ela começou a ficar muito rigorosa com isso, e aí, assim, a escola ficava 5 minutos a pé de casa. Ela começou a cronometrar o tempo que eu levava de casa até a escola, da escola até a casa, para saber se no fim da escola, no fim das aulas, eu ia para telefone público, ligar para os meus pais, ou se eu ficava na escola, no computador, para mandar um e-mail para os meus pais. Imagina, e eu ainda tinha um namorado no Brasil, ela não deixava eu falar no Brasil. Então, a adaptação foi terrível, isso criou uma tensão... Imagina, eu tinha 16 anos, e aí... O marido dela, que era o meu pai americano, percebeu essa minha não adaptação e começou a fazer algumas coisas para me ajudar, assim, no sentido de eu me sentir mais em casa. Então, por exemplo, ele percebeu que eu não comia a comida dela. Ele começou a trazer da rua, ele trazia para mim um hambúrguer, uma fatia de pizza, sei lá, uma comida pronta de algum lugar. E isso fez com que ela ficasse com ciúme de que ele estava me mimando, de que ele estava fazendo a coisa errada. Eles começaram a brigar. Eu no meio, imagina, 16 anos, num idioma... Eu tinha feito aulas de inglês, né? Mas eu não falava inglês fluentemente quando eu cheguei. Num país estranho, sem absolutamente ninguém conhecido, tendo que me adaptar a tudo nesse drama. Nisso tudo, a minha mãe descobriu ainda que estava com um câncer. Então, foi esse caos. Eu fiquei, assim, acho que quase um mês nessa situação, até... Imagina, eu não sabia o que fazer, né? Até que um belo dia eu fiz, realmente não tem condição, e aí eu pedi ajuda na escola. Eu fui na diretora da escola, expliquei a situação, e aí eles entraram em contato com a empresa, né? Porque, assim, tem uma pessoa responsável pela empresa, né, na área. E aí a pessoa, na mesma hora, foi me buscar na casa. E quando ela foi me buscar, a mãe, no caso, ficou dizendo que eu estava dizendo calúnia da vida dela e que ela ia me processar. Imagina, eu tinha 16 anos, eu não conseguia nem falar direito com os meus pais. Então, acho que foi o maior perrengue que eu já passei na vida, porém, foi um dos eventos, um dos momentos mais marcantes, assim, de crescimento da minha vida. E é num momento que eu acho que a gente está crescendo e amadurecendo muito, né, aos 16 anos. Eu lembro que num desses dias, já na reta final, eu liguei pro meu irmão, assim, chorando, pros meus pais chorando, dizendo que eu queria voltar.
E aí meu irmão pegou o telefone e fez assim, Clara, vários dos meus amigos já fizeram intercâmbio, meu irmão é mais velho que eu, 2 anos. Nenhum deles desistiu. Você não vai desistir, a gente vai conseguir resolver essa situação e você vai fazer seu intercâmbio. E isso me marcou muito. E hoje eu tenho uma resiliência muito grande, eu acho. Eu acho que talvez seja uma das minhas maiores qualidades, assim. Eu não desisto fácil das coisas e eu normalmente, assim, passo muito bem pelas frustrações grandes. Então, foi muito importante, eu acho que, assim, para a criação do meu caráter. Nossa, 20 minutos de vídeo e eu fiquei falando sobre isso. Mas, enfim, tá aí uma bela história para vocês. Miguel Rosansky. Clara, quais as principais vantagens e desvantagens de viver na Europa? Para mim, a principal vantagem é qualidade de vida e boa parte disso está a segurança. Eu fui segunda-feira passada no aniversário de uma amiga minha aqui no meu bairro, mas que andando ficava uns 20 minutos, mais ou menos. Eu voltei quase meia-noite, segunda-feira, sozinha. Não, eu não tô falando aqui do, assim, super, super centro de Paris. É dentro da cidade, mas, assim, não é um bairro perigoso, mas até porque não é tanto assim. E eu volto 2 horas da manhã, sozinha, eu não fico desesperada olhando pro lado. E no Brasil a gente tá assim o tempo inteiro, né? Em qualquer lugar. Dentro do carro a gente tá assim, dentro do transporte público. Andar sozinha no Brasil, meia-noite, uma mulher, numa rua que não tem ninguém, a gente não faz isso. Então, eu acho que essa é a principal coisa dentro da qualidade de vida. As outras coisas é que eu gosto muito do estilo europeu de viver. O europeu, por exemplo, anda muito, o transporte público aqui funciona, então se usa muito transporte público. Eu tô há 7 anos e meio fora do Brasil. Eu não preciso de carro há 7 anos e meio, que eu não tenho carro. Na verdade, antes disso, porque no Rio eu já não tinha carro, porque eu tinha o privilégio de morar e trabalhar no mesmo bairro. Então, eu consegui isso. Então, essa pra mim é a principal... são as vantagens, né, de qualidade de vida em geral. E, enfim, e eu acho muito... Assim, eu acho espetacular a facilidade de locomoção aqui, porque, obviamente, se a gente fala do Brasil, é um país com tamanho continental, e quando a gente fala dos países na Europa, eles são pequenos. Então, você, em 4 horas de trem, você já está em outro país, em 1 hora e meia de avião, você está em vários países diferentes. Então, eu gosto muito disso. E desvantagem, para mim, é a distância de família, a distância de amigos. Para mim, é isso. Se eu pudesse trazer, assim, toda a minha família, todos os meus amigos para cá, para mim não ia ter desvantagem. Eu não sinto tanta falta de muita coisa no Brasil que outras pessoas sim sentem. Dá para fazer a comida aqui se eu quiser, então não tem problema. Caio, __, Vaz. Gostaria de fazer jornalismo na UERJ. Acha que por ser estadual ajuda no mercado? Caio, eu tô há muito tempo fora desse início de mercado do jornalismo, tá? Eu fiz uma universidade federal na Bahia. Na minha época, eu acho que a qualidade da faculdade fazia muita diferença, porque existia talvez uma seleção maior quando você fizesse uma faculdade federal, estadual, do que as particulares. Eu acho que hoje depende muito da universidade que você fizer, dos contatos que você tiver, de um estágio que você conseguir. Eu acho que na hora da seleção de um currículo, Clara Albuquerque, se eu for escolher entre um currículo igual, tá? Igual, mas de uma pessoa que faz uma universidade federal e uma universidade privada, Clara Albuquerque, vou na Universidade Federal, porque eu acho que, isso é a minha experiência, tá, gente? Eu fiz faculdade há 20 anos. A Universidade Federal, em geral, ela abre um pouco mais a nossa mente, porque eu acho que ela te dá mais experiências de pessoas diferentes, de classes sociais diferentes, de famílias diferentes, de histórias de vida diferentes, e isso faz com que você, na minha opinião, abra mais a cabeça do que você sair, por exemplo, de uma pessoa que estuda num colégio particular e vai para uma faculdade particular. Você vai conviver com as mesmas pessoas, né? Não as mesmas pessoas da sua escola, porque nem todo mundo vai fazer escolher a mesma profissão que você, mas com o mesmo nicho, né? Você não vai sair da sua bolha. E eu acho que quando você vai para universidades federais, estaduais, enfim, eu acho que você sai um pouco da sua bolha. E eu acho importante
Isso. Então, pensando por esse lado, tá? É a minha opinião de uma pessoa que fez faculdade há 20 anos. Hoje, eu não sei se faz tanta diferença isso. PR. Carlos Moisés. Qual cidade da Europa que mais te encantou? Sou de Belém, Lisboa, e me encanto com essa cidade. Pergunta parecida com a do Lincoln.smb, que é, com exceção dos lugares que foi a trabalho, qual lugar mais te agradou? Eu amo Barcelona, tá, gente? É uma cidade que tem tudo, que tem mar, que tem montanha, que é colorida. Eu não amo tanto a comida espanhola, mas ainda assim você encontra muito, muito restaurante bom. E não é absurdamente cara, as pessoas são mais tranquilas, não são pessoas preocupadas, rápidas, e enfim, tem um clima assim de relax e tal. Eu gosto bastante de Barcelona. Agora, de encantar, assim, eu vou te dizer que vou citar aqui uma cidade pequena que talvez as pessoas menosprezem um pouco, que é Bolonha, na Itália. Eu amo Bolonha, na Itália. Gente, é uma cidade pequenininha, movimentada, assim, de restaurantes gostosos, comida maravilhosa, mas de praças bonitas, de areazinhas diferentes. Eu gosto muito, muito, muito de Bolonha. Em Portugal, o PR Carlos Moisés, eu gosto muito do Porto, tá? Gosto mais do Porto do que de Lisboa, assim. Eu morei em Santiago de Compostela, mas, assim, não é uma cidade que eu digo, nossa, me encantei e tal. Principalmente por conta da chuva, eu tenho esse probleminha. Que mais? Eu conheci o Algarve. As praias são maravilhosas, mas a água é gelada demais e ventava demais. Então, não vou dizer, assim, que foi top 1, não foi. E que mais? Tô lembrada dessas, assim, mais falando de Portugal. Eu vou citar aqui o Hudson Gustavo, porque ele me perguntou sobre como eu enxergo a grande mídia desacreditando que o Bahia permanecerá nas cabeças. Eu falei um pouquinho já no início do vídeo. Eu vou ver se depois talvez isso entre no quadro claramente tricolor. Joana Pedreira pergunta qual esporte você escolheria para ser atleta, amadora ou profissional. Muito no clima olímpico, não tenho nenhuma dúvida que seria ginástica rítmica, porque é o mais próximo do balé. Não tenho aptidão, fiz natação boa parte da vida, mas esportes coletivos não dão para mim. Eu não sou uma pessoa, primeiro, eu não sou uma pessoa competitiva, então isso já atrapalha muito. E eu não gosto do contato físico, eu não gosto. Então, para mim seria sem nenhuma dúvida ginástica artística, porque é o mais próximo do balé que pode existir. Matheus, _CJ, Silva. Acha que o Thiago Motta seria um bom técnico para a seleção brasileira pós-Copa de 2026? Calma, minha gente. O Thiago Motta vai ter o seu primeiro grande desafio. Então, eu acho que o trabalho dele na Juventus, com peças melhores do que ele tinha, apesar dele ter tido boas peças no Bolonha, mas com a pressão da Juventus, com as competições, a Juventus agora volta, né, para a Liga dos Campeões, com um calendário mais apertado, com uma pressão muito maior, com todas as coisas também negativas que um grande clube pode trazer. As coisas boas vão facilitar o trabalho, né? Mas eu tô falando assim, de teste, seu primeiro grande teste dele. Então, acho que hoje a gente ainda não pode dizer que ele é uma grande opção para a seleção pós-Copa. Mas se o Thiago Motta faz 2 grandes anos na Juventus, eu acho que é um passo importante. Mas ainda assim, são apenas, assim, se a gente pegar 2 anos na Juventus e 1 ano e meio no Bolonha, são 3 anos apenas em futebol de alto nível. Então, acho que é preciso mais testes. Apesar da seleção brasileira, tá meio perdida, né? Então, não sei. Seria ao menos um caminho, porque o Thiago Motta tem uma ideia de jogo, tem uma filosofia de trabalho que eu gosto muito. Tem vídeo aqui no canal só sobre o Thiago Motta, o que esperar dele na Juventus. Então, tem esse lado também, mas eu acho que ainda é um risco, tá? Luísa.Lhago pergunta, pra você, qual parte mais legal do seu trabalho? Beijo, Clarinha, tudo de bom pra ti. Obrigada, Luísa. Pra ti também. Pra mim, é o ao vivo na beira do gramado. É a parte que eu mais gosto do meu trabalho. É o ao vivo na beira do gramado. Eu não amo fazer entrevistas. Que mais? Eu não amo fazer matérias. Assim, eu gosto de tudo, tá, gente? Mas eu tô dizendo que aqui eu prefiro
a coisa preferida pra mim é aquele ao vivo na beira do gramado antes do jogo começar. Pra mim, nada bate aquela sensação. Tudo pode acontecer, ninguém ainda tem... Assim, tem as coisas prontas, sabe? Assim, é aquele momento em que não tem limite pro que pode acontecer ali. No sentido de que, assim, você pode passar 15 minutos antes ali falando sobre o favoritismo de um time e quando a bola rolar, aconteceu o contrário. Então, pra mim, um momento muito especial do futebol é o pré, quando tudo pode acontecer, quando o pior jogador da temporada pode fazer o gol do título. Então, aquele momento, trazer este clima, as informações que vão levar aquele jogo a acontecer, pra mim é o melhor momento. Que mais? Vitor, HG, eu imagino que seja Vitor Hugo. O Harry Kane foi artilheiro da Bundesliga e Champions, ganhando a Euro. Se torna favorito a bola de ouro? Pergunta parecida. Aliás, ele também faz pergunta sobre se o Bellingham brilhar, se ele se torna favorito. E teve mais gente perguntando Nossa, ainda tem bastante pergunta por aqui. Com França e Brasil fora das suas competições, se o Bellingham virava favorito. Eu ainda acho, hoje eu não tenho nenhuma dúvida que o Vini ainda é favorito, tá? Pra mim, como temporada completa, considerando que a reta final da temporada tem mais peso do que a primeira parte, pra mim ainda é o Vini, tá? O que as pessoas vão votar é outra história, mas pra mim, em campo, a minha visão de analista, enfim, de jornalista, é de que essa bola de ouro é para o Vini. Se o Bellingham tivesse feito uma grandíssima Eurocopa e, além disso, uma grande final e título, aí sim eu acho que a coisa empata, porque o Bellingham fez um início de temporada espetacular, mas a segunda metade da temporada dele não é boa. Ou não é boa, ok. Não é maravilhosa. A do Vini é melhor. E isso, se você, apesar disso, coloca uma Eurocopa maravilhosa, aí beleza, aí você iguala um pouco, porque você tem uma competição, uma parte decisiva da temporada em que você foi bem. Mas ele foi, neste momento, ele só foi bem no início da temporada. Ele não foi bem na Eurocopa e a gente ainda não sabe na final. Mas um jogo só bastaria? Eu, claro, acho que não. Mas, para quem vota, ele já fez um gol de bicicleta e ele faz um gol na final e ganha o título, eu não duvidaria não. Mas o meu favorito, para mim, ainda seria o Vini. Na verdade, eu vou reformular. Para mim, quem merece é o Vini. Mas pode ser que o favorito depois da final seja o Bellingham, mesmo que eu ache que não seja merecido. Para mim, não é merecido. Giovanni.zw. É verdade que os europeus não tomam banho com frequência? Cara, primeiro vamos deixar bem claro que o brasileiro o Brasil é o país que mais toma banho no mundo. Eu fui pesquisar, existem várias pesquisas e todas elas colocam o Brasil como o país que mais toma banho. E aí, a gente tem uma cultura geral na Europa, o europeu toma menos banho do que o brasileiro. Alguns países mais, outros países menos. Por exemplo, entre a Europa, segundo algumas pesquisas, a Itália é o país europeu que mais toma banho. E, de verdade, a Itália talvez seja o país europeu mais parecido com o Brasil. Então, fica aí essa ligação, talvez. Na França, eu acho que tem uma questão da Europa, do europeu realmente tomar menos banho, e de que é uma cidade cinza, que chove muito, que as pessoas usam muito tempo casaco. E eu tenho a impressão que as pessoas não lavam tanto o casaco aqui. Então, o transporte público aqui, no verão, tem o problema das pessoas suarem, talvez não tomarem banho tanto e tal. E no inverno tem o problema dos casacos. Então, é um pouco por aí. Mas eu não tenho a sensação de que é só na França, tá? Talvez tenha ficado uma fama maior em algum momento que aconteceu aí por conta da França, mas eu acho que é algo mais geral, eu acho que é algo mais cultural e não só da França. Eu fui pesquisar aqui no Le Parisien, um dos principais jornais daqui,
Um estudo foi publicado e apontou que 76% dos franceses tomam banho completo, né? Completo que eu digo com sabão, todos os dias. O percentual do Brasil é muito mais alto. Não tem, é que essa pesquisa foi do Le Parisien, então foi só sobre era sobre franceses, não era parisiense, então francês. Mas assim, eu fui olhar aqui, cadê a pesquisa? Porque é interessante, aqui ó. Os brasileiros são os que mais tomam banho, os chineses são os que menos tomam banho. Na Europa, os italianos estão em primeiro lugar nos banhos diários. E aí, que mais? Segundo lugar, na Europa, Portugal, depois Espanha e Grécia. E os outros países, menos de 65% da população. O Le Parisien foi em 76%, então não é tão diferente por aí. Mas é uma coisa meio geral, viu, gente? Não é só assim daqui, não. Se você pegar um transporte público cheio no verão de qualquer cidade europeia, você vai perceber que não é só na França, não. Walter Freitas Veiga. Para você, quem leva essa Euro? Olha, é uma final, então tudo pode acontecer, mas para mim, o favorito e o merecido, mesmo que na final a Inglaterra faça um jogo melhor, é a Espanha. Os números são de uma seleção campeã. Ataque, venceu todos os jogos, jogou bem todos os jogos, controlou todos os seus jogos. Tem não só a parte coletiva, como a parte individual. Então, para mim, a favorita é a Espanha, uns 60%, 40% talvez, porque é uma final. A Inglaterra apareceu um pouco mais na semifinal, mas ainda assim eu não acho que fez um grandíssimo jogo. A Inglaterra não destruiu na semifinal. A Inglaterra fez um jogo melhor do que estava fazendo. Mas para mim não fez um grandíssimo jogo. Então, para mim a Espanha é favorita. A gente já viu a Espanha enfrentar uma seleção do outro lado que é mais burocrática, não tem jogado tão bem e que eu acho que tem jogadores de tanta qualidade individual quanto a Inglaterra, que é a França. Então, a gente já viu a Espanha jogar contra uma seleção assim e a Espanha jogou melhor e venceu. Então, eu acho que a Inglaterra vai precisar jogar muito para vencer dessa Espanha. Então, para mim, quem leva a Euro é a Espanha. Vamos ver o que acontece. 37 minutos de vídeo. Vou pedir para você deixar o like. Se você esqueceu, confere se você está inscrito no canal. E vou aproveitar para fazer um convite. Já que eu falei aqui de final de Euro, hein? Corre lá na KTO.com e deixa o seu pitaco. Eu deixaria o pitaco da Espanha, combina aí com uma outra coisinha que eu acho que ajuda na sua odd. E se você vai fazer o seu primeiro depósito, usa o cupom CLARA que você ganha 20% em bônus. Então, se você fizer um primeiro depósito de 100, vira 120. Se fizer um primeiro depósito de 200, vira 240. Então, uma ajudinha aí para você colocar mais emoção na partida com responsabilidade. Só coloque o dinheirinho que você pode perder. Então, vai se divertir lá na KTO.com, parceiraça aqui do canal. Então, obrigada pelo apoio. João Ribas 98. Quando aposentar, pretende ainda morar na França? Não. Na verdade, muito antes eu não pretendo morar na França. Eu entendo que a França é um momento profissional importante para mim agora, mas é provisório. Até pela minha vida com a do Marcelo, a gente não tem planos a longo prazo, assim, né? Mas hoje a gente não tem a vontade de voltar para o Brasil, por exemplo. Alguém me perguntou sobre isso aqui. Mas se a gente for escolher uma cidade ideal para aposentar e etc., seria Barcelona, não seria Paris aqui de jeito nenhum. Então vamos ver o que acontece aí mais para frente. Mas a França é algo que ainda tem muita coisa para eu fazer aqui. Eu ainda quero ter um pouco mais da experiência de viver em Paris. Eu tô aqui há um ano e meio. Então, por enquanto, ainda tô por aqui. Vamos ver
os próximos movimentos aí, depois daqui a um ano, enfim, não sei. Mas, com certeza, aposentar não será aqui na França, não. Que mais? Que eu me perdi aqui um pouquinho. Me perdi. Vitor... Já li de Vitor Hugo, então não vou ler de novo, não. Brasil e França fora de suas Copas. A bola de ouro sobrou para Bellingham? Foi a pergunta do Al Carvalho 007. Então, só para trazer aqui o nome. Harry, fala sua trajetória como jornalista esportiva. Sonho em ser, te tenho como inspiração. Duda Loureiro. É longo isso? Então, seguinte, se você está assistindo aí e quer um vídeo só sobre a minha trajetória esportiva, eu posso fazer. Mas eu comecei na Bahia, hein, Duda? Comecei em jornal escrito como colunista, depois fui para TV Bahia, afiliada da Globo, depois PFC, Sport TV, e aí depois Esporte Interativo, hoje TNT. William.cosme, 52. Novo United com Delite e Zirkzee. Olha, para mim seria muito boa, viu? Inclusive, eu acho que o Zirkzee merecia ter tido mais tempo de jogo nessa Euro. Acho que teria ajudado muito Países Baixos. O Zirkzee fez uma temporada excepcional. Deixa eu olhar aqui a idade dele. Mas ele fez uma temporada excepcional no... Nossa, não escrevi não. Aqui. No Bolonha. Ele tem 23 anos, então ainda tem muito pela frente. Ele estava sendo disputado por várias equipes, vamos ver o que vai confirmar. Mas, por exemplo, o Milan queria muito ele, e eu acho que é um jogador que tem um potencial muito grande. Então, vamos ver o que acontece. Mas eu gosto bem, viu? Eu gosto bem. Que mais? Eu me perdi todas aqui, gente. Anônimo. Não lê meu nome. Como ser alguém menos ansioso e inseguro em relacionamento? Anônimo, se você puder, terapia. Porque muitas vezes é algo que não tem nada a ver com aquele relacionamento em si, né? É algo que você traz de outras situações da vida. Então, não tem uma receita. Não tem uma receita. Muitas vezes eu acho que, assim, se você não puder fazer terapia, é sempre pensar que do outro lado também tem uma pessoa que talvez não seja tão insegura ou não mostre tanta insegurança, mas todo mundo tem insegurança. Todo mundo tem insegurança. Mas eu acho que a principal coisa, gente, eu diria que é a terapia. Acho que pode ajudar bastante. Porque não tem uma receita assim, não tem um exercício, né? Mas, por exemplo, assiste Divertidamente, maravilhoso, que já dá pra você ter... Eu acho que é uma forma de você colocar figura na ansiedade e te ajudar, talvez, a lidar com ela. É um filme que parece bobo infantil, mas não tem nada de bobo infantil. E eu acho que visualizar a ansiedade e visualizar o que ela faz seja um ponto interessante para você puxar para conseguir lidar com ela. Uida Natália. Deve ser Natália Uida. Qual o seu gênero de filme preferido? Eu gosto de drama, suspense e fantasia. Tipo, é que tem várias séries de fantasia, né? Mas até filmes também. Eu gosto. Eu não sou de comédia, é muito difícil eu gostar de comédia. Eu não sou uma pessoa engraçada, eu não sou uma pessoa, assim, que ri de piada, assim. Eu tenho um humor muito, muito simples, quase infantil, assim. Então, esses filmes de... aquelas bobaragens americanas, gente, eu não acho a mínima graça. Pra vocês terem ideia... e aqui, obviamente, eu sou muito velha, sei nem se vocês vão lembrar desse filme, o pessoal jovem daí, mas o primeiro e único vídeo que eu levantei da sala de cinema e fui embora na minha vida foi aquele filme Quem Vai Ficar com Mary, que era com aquela loira que eu esqueci o nome agora,
foi um dos primeiros bestoróis americanos, tipo aquele American Pie também. Esse American Pie eu não fui no cinema, mas eu comecei a assistir e obviamente não. Eu não lembro nem se eu comecei a assistir, porque só pelo trailer aquilo pra mim não faz nenhum sentido. Eu não acho nenhuma graça naquilo. Enfim. Walter Frei. Ah, pronto, agora eu achei onde é que eu tava. Rafael08 Santos. Você acha que o Grupo City é muito cauteloso para contratar, prejudicando a ambição do Bahia? Rafael, deixa eu te contar uma coisa. Você tá lembrada qual que era a ambição do Bahia antes do Grupo City? Qual que era a ambição do Bahia antes do Grupo City? Infelizmente, não cair para a Série B ou subir para a Série A. Essa era a ambição que o Bahia conseguia se permitir. No máximo, um campeonato baiano, uma Copa do Nordeste. Era uma ambição muito pequena. Então, agora que o Bahia pode ter a ambição por causa do investimento do Grupo City, falar que o Grupo City é cauteloso para a ambição do Bahia, não. Se você pegar a ambição do Bahia há 2, 3 anos atrás, ela era aqui embaixo, gente. Então, eu não acho que o Grupo City é muito cauteloso. Eu acho que o Grupo City, inclusive, fez um baita pacote de contratação para essa temporada. A primeira temporada foi de ajuste, de planejamento, de entendimento, de colocar as coisas mais... Assim, colocar o barco para navegar, gente. Agora é que a gente começa a arrumar o barco, entendeu? Então, o Grupo City fez, por exemplo, no início da temporada, as 2 maiores contratações do futebol nordestino. Trouxe jogadores que estavam sendo cogitados nos maiores clubes, assim, competitivos atualmente no Brasil. Então, eu não acho, Rafael. Eu acho que é um processo que não vai ser na primeira janela de transferência que eles vão contratar 10 jogadores de alto nível. Calma, mas vai rolar. Calma, que vai rolar. O CC Carneiro 07 pergunta o que tem escrito na minha tatuagem aqui. É uma tatuagem escrita em francês, mas que eu já fiz há tem o quê? Eu fiz, acho que tem uns 7 anos, então eu não morava aqui, obviamente, que é Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir, que significa, quando o mistério é muito impressionante, a gente não ousa desobedecer. E por que eu tatuei isso aqui? É uma frase do Pequeno Príncipe, inclusive, mas não é uma frase conhecida do Pequeno Príncipe. Eu acredito muito em energia e eu gosto muito de aproveitar as chances, assim, sabe? Que a vida dá, as coisas boas e que você sente uma coisa muito, muito forte. E por isso que todos os grandes momentos, os grandes mistérios que eu não conseguia explicar porque aquilo era forte pra mim, as coisas fortes que eu senti e eu não conseguia explicar, eu não desobedeci aquele feeling, aquele sentimento, aquele instinto, sabe? Então é um pouco por aí. Samuel, 1890, eu acho que eu já respondi várias perguntas suas, hein? Samuel. Olá, Clarinha, o que você tá achando do desempenho do tão criticado Fábio Ruiz na Euro? Tô queimando a língua com o Fábio Ruiz na Euro, né? Ele fez uma boa temporada no PSG com o Luiz Henrique, mas eu ainda acho que o PSG precisa... Bom, a não ser que ele faça, beleza, se ele faça igual no PSG agora, na próxima temporada, ele tá fazendo a Eurocopa, beleza, mas é uma belíssima Eurocopa do Fábio Ruiz. Doris Borba perguntou sobre qual esporte eu planejo assistir nas Olimpíadas, se eu já tenho ingresso para algum. Eu não tenho ingresso para nenhum. Com a minha credencial, eu posso assistir às competições, eu não posso filmar nada, eu não posso gravar nada, porque a gente não tem direitos, mas eu posso entrar nos lugares e assistir às competições. Então, como eu não sei ainda, o calendário bonitinho das coisas que eu vou precisar trabalhar, né? Enfim, do lado de fora, uma entrevista, Casa Brasil, enfim, possibilidade de um evento e etc. Eu não sei o que é que eu vou conseguir assistir, mas eu gostaria de dar prioridade para assistir ginástica artística,
ginástica também, né? Enfim, o Brasil vem forte, aliás, as mulheres do Brasil vêm forte, são maioria, inclusive pela primeira vez na delegação olímpica. Que mais? Caramba, eu acho que eu queria ver muito as ginásticas, eu acho que é o principal, assim, pra mim. Ver um tênis bom é legal. É que, assim, as competições, os eventos com maior demanda, esses eu preciso fazer um pedido. E como a gente não tem direitos, eles são mais difíceis. Mas é o que eu gostaria, assim, mais de ver. Que mais por aqui? Curiosidade da Mica Mendes. Boa tarde, as roupas da transmissão são de vocês ou a TNT disponibiliza? São nossas, Mica Mendes, mas a TNT dá uma ajuda de custo para que a gente compre. Existe uma linha ali pra gente seguir. Então, por exemplo, terno. Eu não posso entrar no ar com um terno verde, né? Mas um terno azul marinho, preto, cinza. Eu já usei um azul mais claro. Na Champions Feminina eu usei um rosa, que aí era uma final, enfim, tinha um caso especial, então tava ok. Mas normalmente a gente recebe ali uma verba e aí a gente compra dentro ali da linha que a TNT pede pra gente usar. Então as roupas são nossas, mas com uma verba da TNT. E com essa maravilhosa curiosidade, mais de 50 minutos de vídeo, a gente encerra o Tudo às Claras por aqui. Vou pedir mais uma vez que você não saia desse vídeo sem curtir, porque super me ajuda. Confere se você está inscrito no canal. E se você puder, espalhe a palavra esclarecida para os seus amigos, no seu Twitter, no seu Instagram. Tá assistindo aqui agora, por exemplo, no tablet, na televisão, tira uma foto e compartilha lá nos stories do Instagram. Me marca, que eu vou curtir, vou ver você e ajuda o canal aqui a crescer. A meta agora é de 30 mil inscritos. Vamos ver quando conseguimos isso. Conteúdo gratuito aqui para vocês, então eu peço esse apoio. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Não sei quando vai ser, então ativa o sininho aí para descobrir. Tchau, gente, e até o próximo vídeo.